pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, espero que vocês todos estejam bem também, né? No vídeo dessa semana a gente vai encerrar os capítulos, 4 aí da apostila 10, onde a gente começou a falar sobre geradores e hoje nós vamos falar sobre receptores, tá? Então na semana passada, no vídeo da semana passada, a gente explicou para vocês no vídeo o que eram geradores, qual que era o funcionamento deles, quais era a função dos geradores e assim também como funcionava eles ao ser ligados eles em série ou paralelo lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre receptores elétricos. Vamos lá? Então, o finalzinho do capítulo 4 da apostila 10 vem falar pra gente dos receptores elétricos, né? Na figura que a gente tem aqui, a gente tem lá um motor elétrico, né, transformando energia elétrica em mecânica, e a bateria do celular transformando energia elétrica em energia química, tá? Então, a gente viu no vídeo da semana passada que o motor elétrico, ele tem a função de fornecer energia, né? E no caso, não um motor, mas no caso um gerador elétrico, ele vai fornecer energia elétrica, né, para o sistema. E da onde que está vindo essa energia elétrica? Da energia mecânica, da energia química, da energia térmica. No caso dos receptores, é o processo inverso. Ele vai pegar a energia elétrica e converter ou em energia mecânica, ou em energia luminosa, ou energia térmica, ou energia química, né? Então ele faz o processo inverso do que um gerador faz aí para nós. Lembrando que no caso do celular, ele pode ser tanto um receptor quanto um gerador elétrico, tá? Aqui a gente vai ter as mesmas ideias que a gente viu lá para os geradores, né? Então a gente vê o diagrama dele representado no circuito elétrico e a curva característica dele, tá? Assim como a expressão, a equação característica de um receptor. Então, o que a gente tem aqui? Para representar um receptor, a gente vai passar primeiramente pela resistência interna, sendo esse receptor o receptor real, passa pelo polo positivo e daí pelo polo negativo, tá? Então, se o sentido da corrente for esse, né, da resistência interna, polo positivo, polo negativo, a gente tem um receptor, tá? E aí, no caso do receptor, a gente vai ter uma força contra-eletromotriz, lembrem que no caso do gerador é uma força eletromotriz, né? E também teremos uma resistência interna, tá bom? O que nós devemos tomar cuidado é que os símbolos são muito parecidos para os geradores, porém eles têm o índice linha. Então, a força contramotriz vai ter o índice linha ali. A resistência interna vai ser Rzinho, só que com o índice linha ali, tá bom? E aí, a expressão do receptor, né, a equação geral, vai ficar U é igual a epsilon linha mais R' vezes I, tá? Então, essa expressão, ela faz parte da equação do receptor, né? Lembrando que o epsilon' é uma força contramotriz, o R' é uma resistência interna ao sistema ali, tá bom? E aí, a gente vai calcular o U como a tensão que foi, né? foi fornecida ali para o sistema, tá? No caso, a curva, ela é uma reta crescente. Lembra que no caso dos geradores era uma reta decrescente, tá? Então, você vai ter o valor mínimo e esse valor vai aumentando conforme vai sendo utilizado o receptor lá, tá? E aí, assim, da mesma forma, né, a gente pode ligá-los a um sistema, um gerador e um receptor, a um resistor elétrico, tá? Então, aqui, esse objeto vai ter a função de fornecer energia elétrica para o resistor e esse vai ter, né, a função de receber essa energia aqui no receptor, tá? Lembrando, então, que o epsilon sem linha, força eletromotriz, que vai passar pelo resistor, né? R sem linha, resistência interna do gerador. Epsilon', força contra-eletromotriz. E R' é a resistência interna de um receptor, tá? E aí, como que a gente vai calcular a corrente elétrica que passa por esse circuito aqui?
Então, vai ser I igual a força eletromotriz menos a força contramotriz, divididos pela soma das resistências, da resistência do gerador, a resistência do circuito, mais a resistência do receptor, tá? Então, essas seriam as ideias que a gente tem aqui nesse sistema, tá bom, gente? Então, a gente tem que lembrar que um gerador fornece energia elétrica através da energia mecânica. Um receptor, ele vai receber a energia elétrica que veio lá da energia mecânica, né, e converter isso para energia mecânica ali, tá? Então, o gerador fornece energia elétrica, né? Ou seja, uma energia mecânica vai ser convertida em uma energia elétrica. Receptor vai pegar a energia elétrica e vai converter lá numa energia química, numa energia mecânica e assim por diante, tá, gente? Então, como esse capítulo é um pouquinho mais curto, essa parte, né, o vídeo ficou mais curto, e aí eu espero que vocês tenham entendido, né, os conceitos relacionados a essas grandezas físicas, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, não esqueçam de anotar, né, no caderno, não esqueçam de fazer lá as suas anotações para que a gente possa conversar lá nas videoconferências. Certo, gente? Lembrando que nós estamos na segunda semana do ciclo 3, né? Semana que vem já tem entrega de produção acadêmica, então essas semanas vai ser bastante trabalhosa, não esqueça então de fazer as atividades diárias, assim como as produções acadêmicas, não só de física, mas das outras disciplinas também. É bastante importante que vocês não acumulem atividades para serem entregues aí. E não esqueçam de estudar. Certo, gente? Espero que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja com vocês, protegendo, guardando, abençoando todos vocês. E fica aqui o meu grande abraço e até semana que vem. Tchau, gente!